Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sabrina, sou estudante do curso de Licenciatura em Matemática no Instituto Federal em Araraquara, faço parte do programa Residência Pedagógica, juntamente com o Kaique. Hoje a gente vai fazer uma revisão com vocês sobre equação do primeiro grau. Então, o que é uma equação? Uma equação ela é uma igualdade na qual existe uma ou mais letras que representam números desconhecidos. E cada letra que representa esse número desconhecido, a gente chama de incógnita. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de equações. Então, aqui no primeiro exemplo, a gente tem a equação 2x mais 1 igual a 9. Então, quem que seria a nossa incógnita nessa equação? Então, o x, onde se a gente atribuir um valor para x, onde essa igualdade seja verdadeira. Então, esse valor no primeiro membro tem que ser igual a 9, igual está no segundo membro. No nosso segundo exemplo, a gente tem a equação 3y menos 15 igual a 81. Então, a nossa incógnita também é o valor y, onde a gente descobrindo algum valor que essa igualdade seja verdadeira. Então, incógnita, a gente pode variar diversas letras. Então, cada equação ela pode ter uma ou mais letras. E essas letras elas podem ser qualquer letra, x, y, z, a, b, c, qualquer letra. Agora, o que seria uma equação do primeiro grau? Então, a equação ela é considerada do primeiro grau quando o maior expoente da incógnita é igual a 1. Então, a gente pode representar de uma maneira geral uma equação do primeiro grau da seguinte forma, igual está aqui nesse slide para vocês. Então, uma equação do primeiro grau ela é representada de ax mais b igual a 0, com a sendo diferente de 0. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então, essas equações, elas são do primeiro grau. Primeira equação, 11x menos 13 igual a 64. Aonde ela é do primeiro grau por quê? Porque a nossa incógnita, o x, ele está elevado a 1. Lembrando que quando não tem nada no expoente, é porque tem o 1. Então, essa é a definição para uma equação do primeiro grau, onde a incógnita, o expoente da incógnita, tem que ser igual a 1. Também no segundo exemplo, a gente tem 13x menos 12 igual a 9x mais 16. A gente tem aqui dois valores para o x, um valor 13x no primeiro membro, 9x no segundo membro, mas você pode ver que o expoente dessa equação é 1. Então, ela é uma equação do primeiro grau. Terceiro exemplo, a gente tem y sobre 3 mais y sobre 2 igual a 15. Da mesma forma, a incógnita aí tem expoente igual a 1, então é uma equação do primeiro grau. Agora, para a gente encontrar uma solução de uma equação do primeiro grau. Então, a solução da equação do primeiro grau é um valor que vai tornar essa igualdade verdadeira. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, primeiro exemplo. O número 4 é a solução raiz da equação x mais 2 igual a 6, pois a gente tem aqui nessa equação do primeiro grau, a nossa incógnita x. Então, se x mais 2 é igual a 6, a gente precisa encontrar um número que, somado a 2, resulte em 6, seja igual a 6. Então, aqui, se a gente substituir, 4 mais 2, a gente vai ter que é igual a 6. Então, essa igualdade é verdadeira, por isso 4 é a solução dessa primeira equação. No segundo exemplo, o número 5 é a solução raiz da equação 3x igual a 15, pois, então, se a gente multiplicar 3 vezes 5, vai dar 15, por isso, 5 é a solução dessa equação do primeiro grau. Um terceiro exemplo,
o número 1/3 é a solução raiz da equação x mais 1/3 igual a 2/3. Pois, então, se a gente substituir aqui no nosso x, na nossa incógnita, 1/3 mais 1/3, então soma de frações, né? Mesmo denominador, a gente repete, soma o numerador, então vai resultar mesmo em 2/3. Por isso que 1/3 é a solução dessa equação do primeiro grau. Então, uma das maneiras de resolver equações do primeiro grau é a gente utilizar dois princípios. Então, o princípio aditivo, que a gente adiciona um mesmo número aos dois membros de uma igualdade, obtendo uma nova igualdade. Então, um exemplo. A gente tem aqui a equação 3 igual a 3. Então, se a gente somar 2, se a gente adicionar 2 em cada membro dessa igualdade, então a gente vai ter que 3 mais 2 é igual a 3 mais 2, que vai resultar em 5 igual a 5. Por quê? 3 mais 2 é 5, 3 mais 2 também é 5. Agora, o princípio multiplicativo. Então, a gente multiplica os dois membros de uma nova igualdade por um mesmo número diferente de zero, a gente obtém uma igualdade. Então, aqui um exemplo. 2 igual a 2. Se a gente multiplicar 3 de ambos os lados dessa igualdade, a gente vai ter que 6 é igual a 6. Então, vamos ver esse exemplo. No exemplo diz, resolva a equação 4x igual a 3x mais 9. Então, primeiro passo, a gente soma menos 3x nos dois lados. Então, o que seria esse somar menos 3x nos dois lados? Seria da maneira que a gente aprende no caso aqui da nossa equação. A equação é 4x igual a 3x mais 9. Então, o que a gente faz? Se tem o 3x de um lado, a gente tem que juntar x com x. Então, o que a gente faz? Como ele está do outro lado da igualdade, né? A gente vai passar ele operação inversa. Então, se ele está somando, né, mais 3x, ele vai passar para o outro lado, menos 3x. Então, é isso que a gente faz. Só que a gente tem que entender que tudo que a gente faz de um lado da igualdade, a gente tem que fazer do outro. Então, por isso que a gente fala somando menos 3x de ambos os lados. Porque o que acontece? Desse lado da igualdade que tem o 3x, quando a gente soma o oposto dele, menos 3x, então ele vai eliminar, vai ficar só o 9. Por isso que a gente fala, então passa ele para o outro lado na operação inversa. Mas o que de fato a gente está fazendo é fazendo a operação inversa de ambos os lados para poder eliminar, a gente poder simplificar, no caso aqui, o 3x. Entenderam? Então, aqui no caso, né, então a gente vai ficar com 4x, né, menos 3x. Aqui a gente elimina 3x com menos 3x desse lado da igualdade, do outro lado da igualdade, que vai ficar, né, 9. Então, 4x com menos 3x vai ficar x. Então, aqui no caso, a gente já vai ter o valor da nossa incógnita, né, que x vai ser igual a 9. Então, o conjunto solução dessa equação do primeiro grau é 9. Aqui no nosso segundo exemplo, então a gente tem a equação 17y menos 1 igual a 15y mais 3. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar menos 15y de ambos os lados dessa equação. Seria a mesma coisa de vocês passarem o 15y para o outro lado, ficando menos 15y. É a mesma coisa, só da forma que eu expliquei. Tudo que a gente faz de um lado, a gente faz do outro. Por isso que do outro lado da nossa igualdade, né, no nosso segundo membro, o 15y ele desaparece, porque a gente está somando o oposto dele, então vai zerar. Então, aqui no caso, a gente somando menos 15y de ambos os lados, a gente vai ficar com 17y menos 1, menos 15y, né, igual a 3, porque aqui o 15y a gente eliminou. Então, aqui, né, 17y com menos 15y vai nos sobrar
2y menos 1 igual a 3. Então, nosso segundo passo, a gente quer achar o nosso valor de y, né? Então, o que a gente faz? O 1 ali, ele não é do primeiro membro, a gente tem que juntar ele para o segundo membro ali junto com o 3. Então, o que no caso a gente faz certo, né? Que a gente aprende, né? É passar para o outro lado, operação inversa. Então, ele vai passar para o outro lado, somando 1, né? Mais 1. Mas o que realmente acontece? A gente soma 1 de ambos os lados da nossa igualdade. Então, nesse primeiro membro, a gente somando 1, o menos 1 vai sumir, né? Porque vai zerar menos 1 com 1, vai ficar 2y igual a 3 mais 1. Então, aqui no caso vai ficar 2y, 3 mais 1 igual a 4. Agora, aqui no caso, a gente quer achar o y, né? Como que seria? Passa o 2 para o outro lado na operação inversa. Se o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Mas o que no caso acontece para esse 2 passar dividindo, o que a gente faz? A gente multiplica os dois lados dessa equação por 1/2. A gente divide por 2. O que a gente faz quando multiplica por 1/2? Então, aqui, multiplicação de fração. A gente tem 2y vezes 1, que vai ficar 2y, dividido por 2. Então, a gente simplifica o 2, né? Que vai ficar y, e 4. Multiplicando o meio, né? Então, 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Por isso que o nosso y vai ser igual a 2. A solução dessa equação é igual a 2. Então, agora, nosso terceiro exemplo. A equação é t sobre 5 mais t sobre 2 igual a 21. Então, esse primeiro passo, a gente vai colocar os dois lados da equação em um mesmo denominador. Então, a gente faz, né, o mínimo múltiplo comum de 5 e 2, que vai ser 10. Então, vai ficar 2t mais 5t sobre 10 igual a 210 sobre 10. O que a gente fez aqui? A gente fez o mínimo múltiplo comum. Então, se a gente chega aqui, o mínimo múltiplo comum de 5 e 2 é 10, então a gente faz 10 dividido por 5, 2. 2 vezes t, 2t, por isso ficou 2t aqui. Mais 10 dividido por 2, 5. 5 vezes t, 5t. Por isso, nesse primeiro membro aqui da nossa equação, ficou 2t mais 5t sobre 10. Do outro lado, a gente fez a mesma coisa. Então, se o mínimo comum aqui, no caso, 1 e 10 é 10, então vai ficar 10 dividido por 1, 10. 10 vezes 21, 210. E agora, o que a gente faz? A gente iguala os numeradores. Então, como dos dois lados os numeradores são 10, então a gente simplificou. Então, o que a gente faz? A gente tem 2t mais 5t, que nos resulta em 7t igual a 210. Agora, o que a gente faz? A gente quer descobrir o t, o valor de t, né? Se o 7 está multiplicando o t, o que a gente faz, no caso? Passa dividindo. O que realmente acontece com esse passa dividindo? A gente multiplica os dois lados da equação por 1/7, por 1 sobre 7. Então, o que fica? 7t vezes 1 sobre 7, multiplicação de fração. Então, 7t vezes 1, 7t. 7t dividido por 7, simplifica o 7, fica somente t. 210 multiplicando 1/7. Então, multiplicação de fração. 210 vezes 1, 210. 210 dividido por 7, 30. Então, o nosso t vai ser igual a 30. A solução da nossa equação vai ser igual a 30. Vai ser 30. Agora, nós vamos resolver dois problemas. O primeiro problema diz o seguinte: que número natural sou eu? O dobro do meu antecessor, menos 3, é igual a 25. Primeira coisa, a gente precisa interpretar esse problema. Bom, a gente tem um número que a gente precisa descobrir. Como a gente não conhece, a gente vai representar por uma letra. Nesse caso, a letra N. Segunda coisa, o problema fala do antecessor desse número que a gente desconhece. Antecessor de número é aquele que vem antes desse número.
o número que a gente conhece é n. Então, o número que vem antes desse número é n menos 1. E aí ele fala, o dobro do meu antecessor. Como eu represento isso? 2 vezes, abre parênteses, n menos 1. Esse n menos 1, lembrando, é o antecessor do número que a gente quer descobrir. Bom, aí o problema complementa. O dobro do meu antecessor menos 3 é igual a 25. Então, a gente tem a seguinte expressão. 2 vezes n menos 1 entre parênteses, menos 3 é igual a 25. Bom, no slide anterior, a gente viu a expressão 2 vezes n menos 1 menos 3 igual a 25. Essa é uma expressão que tem uma letra que a gente conhece, então é uma equação. Então, a gente precisa resolver essa equação. Primeiramente, a gente vai usar a propriedade distributiva. A gente tem aquela multiplicação do 2 por n menos 1. Então, a gente vai pegar o 2 e vai multiplicar por n. 2 vezes n é 2n. 2 vezes menos 1 é menos 2. E copio o menos 3 igual a 25. Agora, a gente pode juntar o menos 2 com o menos 3. Então, a gente tem 2n menos 5 igual a 25. Bom, a gente precisa deixar a incógnita de um lado da equação e os números do outro lado. Perceba que o menos 5 está do mesmo lado de 2n. Então, a gente precisa, de alguma forma, eliminar esse menos 5. O que a gente pode fazer é somar 5 de ambos os lados. Lembra do princípio aditivo. Não posso fazer uma coisa só de um lado. Ou, o que a gente mais conhece, mais entende, né? Passar esse menos 5 positivo para o outro lado. E aí a gente fica com 2n igual a 30. Bom, a gente precisa saber o valor de n. A gente ainda tem 2n. Então, a gente divide os dois lados por 2. Ou passa esse 2 está multiplicando para o outro lado dividindo. E aí a gente chega aqui. N é igual a 15. Portanto, o número que a gente estava procurando é o número 15. Agora vamos para o segundo problema. Ele diz o seguinte. Os candidatos ao emprego compareceram para um teste e foram divididos em 3 turmas. Na primeira, havia 2/3 deles. Na segunda, 1/4. E na terceira, os demais 15 candidatos. Ao todo, havia quantos candidatos? Primeira coisa, vamos interpretar o problema. Bom, a gente não sabe qual é a quantidade de candidatos. A gente vai representar por uma letra. Nesse caso, a gente vai representar pela letra Y. Uma informação que a gente tem é que esses candidatos foram divididos em 3 turmas. Na primeira, havia 2/3 deles. Quando a gente quer descobrir o quanto uma fração representa de um número, a gente pega a fração e multiplica pelo número. No caso, esse número seria o número de candidatos, que a gente apresentou pela letra Y. Então, na primeira turma, haviam 2/3 vezes Y candidatos. Na segunda turma, vai mudar a sua fração. Então, a gente vai ter que, na segunda turma, havia 1/4 de Y candidatos. Na terceira turma, 15 candidatos. Aí já está mais claro. Somando a quantidade de candidatos que a gente tinha na primeira turma com os candidatos da segunda e da terceira turma, a gente vai ter a quantidade total de candidatos, ou seja, temos a seguinte equação. 2/3 de y mais 1/4 de y mais 15 é igual a y. Essa equação pode ser escrita de uma outra forma, só a gente inverter os lados, e isso não vai alterar nada. Então a gente fica com y igual a 2/3 de y mais 1/4 de y mais 15. Bom, é uma equação e a gente precisa encontrar o valor de y. Primeira coisa, a gente isola a incógnita em apenas um lado, ou seja, vamos deixar as incógnitas só de um lado e o número só de outro. Então, a gente tem o y, aí a gente passa para o outro lado menos 2/3 de y menos 1/4 de y igual a 15. Aí a gente coloca esses dois membros da equação em um mesmo denominador. Para isso, a gente calcula o MMC. No caso ali, a gente tem os denominadores 3 e 4. O MMC de 3 e 4 é 12. Aí a gente faz as operações e ficamos com 12y menos 8y menos 3y sobre 12. E do outro lado, 180 menos 12. A gente pode simplificar os denominadores e ficamos só com os numeradores. Então, 12y menos 11y é igual a 180. 12y menos 11y é y. Então, a gente tem que y é igual a 180. Portanto, o número de candidatos é de 180. Bom, agora a gente vai apresentar uma lista de exercícios para vocês. Tá? Essa lista tem 8 exercícios. Vocês podem dar pausa no vídeo e copiar, ou dar pausa no vídeo e tirar print. Aqui nesse primeiro slide a gente tem 2 exercícios. Nesse slide a gente tem o exercício número 3. Nesse slide temos exercício 4.
Nesse slide temos mais dois exercícios, os exercícios 5 e 6. Por fim, os exercícios 7 e 8. Bom, agradeço a atenção de todos, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Bons estudos e até mais.